Você pode se sentar por um instante. Quero compartilhar com você. Vou tentar ser breve e falar um pouco para você daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu falei no início, né, que o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, um versículo, e foi tão claro. E confesso para você, eu não estava pensando nele, não. E eu falei, Senhor, como o Senhor é fiel. Por quê? Porque há algo da parte dele para nós nessa noite. E ainda que eu quero ler, eu vou ler mais do que um, mas eu vou me atentar apenas um. Salmo 30, Salmo de Davi, Salmo 30, o verso 4, diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus fiéis, louvem o seu santo nome, porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E o versículo que nós vamos meditar nessa noite está dizendo assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode me ajudar a pregar e dizer para essa mulher, falar, você pode estar chorando, eu não sei quanto tempo você tem vivido uma noite aí onde você tem chorando, mas diga para ela, fala, alegria vem pela manhã. Talvez você nem saiba, mas existem pessoas aqui que precisam ouvir isso nessa noite. Às vezes a gente fica assim, de olhar para o lado, ficar repetindo, né? Mas não tenha, seja a boca de Deus. Às vezes um abraço, uma palavra, e essa mulher que saía tanto tempo sem sentir alguém olhando nos olhos dela, né? Às vezes se sentindo rejeitada, triste, ela pode ser tocada por Deus através da sua vida, amém? É isso que você quer? Ser usada por Deus? Então nós lemos ali o versículo, a parte B do versículo 5, né, de Salmos 30, que diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã a alegria irrompe. E tem outras versões, que até aqui, geralmente, a gente decora, né? Se você é um pouco mais antiga, diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Todas nós já vivemos noites na nossa alma. Quem aqui já viveu momentos difíceis? Quem não viveu é uma privilegiada do Senhor, né? É uma queridinha dele, porque eu acredito que todas nós já passamos momentos. Quando nós olhamos para esse, né, a palavra noite aqui, isso não quer dizer somente, né, essa virada do sol, não. É uma noite, momentos na nossa vida onde a gente parece que chegou no fim da linha. Sabe aquele momento assim que você fala, não tem mais saída, parece que você entra num lugar, entra numa estação e você não vê saída. São como as noites, por quê? Porque as noites, geralmente, existem pessoas que elas não gostam da noite. Parece que a noite ela traz um pouco mais de ansiedade. Tem gente que não gosta, por quê? Porque durante o dia acaba se distraindo, é ou não é? A pessoa se distrai, mas às vezes à noite ela vai sozinha para casa e é onde bate a solidão, né? Onde começa a vir o abandono. Eu não sei o que você sente nas noites da vida. Aqueles momentos onde você olha e fala assim, parece que não há solução. E assim como a noite literal, né, a nossa visão, ela fica limitada. À noite, nós não enxergamos direito. Tem alguns que não enxergam direito nem de manhã, né? Quem dirá à noite. Mas à noite é mais difícil, né? À noite a gente olha e parece que tudo está sem saída. Você andar, imagina, você andando à noite, você já não anda nas ruas um pouco diferente do que quando você anda de manhã? Você anda, por quê? Está tudo escuro, você já fica mais atenta, você não sabe o que vai sair, de repente algo parece que vai sair ali, né, de trás de um muro, você fica mais atenta. E quando nós olhamos para a Bíblia, ali no Salmo 30, versículo 5,
ela traz uma revelação poderosa, e é isso que eu quero que você saia daqui nessa noite. Se você ainda não teve essa noite na sua vida, eu quero te dar uma triste notícia. Uma hora ela chega, para todas nós. Todas nós, nessa vida, vamos passar por uma noite difícil. Momentos onde parece que a gente entra e a gente não vê saída. Essas noites podem ser notícias, diagnósticos, perdas de pessoas queridas. Quando você olha a situação, você fala assim, não há o que fazer. Só que o Salmo, quando Davi ele escreve esse Salmo, nós temos uma garantia. Sabe qual é a primeira garantia que nós temos na palavra de Deus? Que a noite tem prazo. Glória a Deus. Você pode falar? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque a noite termina. A noite vai terminar. Eu gosto de uma frase, não sei se você já ouviu ela, eu não sei quem é o autor, mas diz assim: não há bem que dure, que sempre dure, e nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure. Você fica bem o tempo todo? Até o bem ele tem prazo para acabar. Até os momentos bons eles acabam. Quem dirá os ruins? Eles também vão acabar. Às vezes a gente passa, e eu quero que, enquanto nós estamos conversando, enquanto nós estamos meditando sobre isso, você até traga aí na sua mente momentos onde você falou assim, acabou. Eu já passei muitos desertos, mas teve um que eu falei, acabou, para mim não tem mais saída. Eu achava que a minha vida ia ser chorar de dia e de noite, né? De dia e de noite, porque eu falava, Senhor, né? Parece que eu entrei numa, sabe aquela noite, é aquela noite que você não vê nem a lua, porque tem noite que a gente ainda vê a lua cheia. Aí parece que você está escuro, mas aquela iluminada. Mas eu não sei se você já viu aquelas noites onde até o céu está nublado, onde tudo parece tão difícil, e essas noites elas arrebentam com a gente, porque você não vê a hora. E as noites da nossa alma, elas são diferentes, porque a noite do dia, ela vai passar. Você sabe que a hora que, né? Você sabe mais ou menos lá o horário que o sol vai nascer, e daqui a pouco você sabe que vai chegar o dia. Só que as noites das nossas almas, a gente parece que nunca vê o sol nascer. A gente olha e fala assim, isso não vai acabar. E eu quero que você anote, se você quiser, algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que o Senhor trouxe ao meu coração, porque quem sabe, se você não está passando por esse momento, quando você passar, você vai falar, eu sei o caminho, eu sei que o Senhor está indo à minha frente, e o sofrimento, ele não é eterno. Amém? Você crê nisso? Ah, não, a minha mãe falou para mim, você nasceu para sofrer. Está amarrado em nome de Jesus. Nós vamos quebrar isso essa noite. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu. Mas eu, né, desde que eu nasci, eu só tenho sofrimento. Será? Quando a gente para analisar as nossas vidas, a gente tem o costume de, às vezes, focar só no que é ruim. Mas se você for sincera com Deus e sincera com você mesmo, você vai saber que você não teve só momentos ruins. Infelizmente, o sofrimento, ele de alguma forma marcou a sua alma, mas quando você olha, tem gente que fala assim, a minha vida é só sofrimento. Não. Você está aqui. Se você está aqui, eu não estou vendo, talvez você esteja aí com alguma enfermidade, mas aparentemente você não está. Você está bem. Você conseguiu chegar até aqui. Você já parou para pensar que teve milhões de pessoas que nem acordaram hoje? Outras estão presas numa cama de hospital, tantas situações, mas você está aqui. E você pode estar sofrendo na sua alma alguma dor a qual você não vê solução. Mas nós vamos aprender nessa noite que o Senhor, ele não perde oportunidade, mesmo em meio à nossa dor, de mudar a nossa história. Amém? A dor, ela não é definitiva. Eu sempre gosto de lembrar que se você está no momento de deserto da sua vida, o deserto, ele não é para se fazer morada. Você sabia disso? O deserto é uma passagem. É só passar. Tem gente que, infelizmente, não aprende. E hoje aqui, essa mensagem, eu quero te ajudar,
nos ajudar, na verdade, a sair do deserto mais rápido. Porque, às vezes, a gente fica caminhando no deserto porque a gente não está olhando para onde devia olhar. Então, ainda que você esteja, o deserto não é permanente. O Salmo 30, quando nós olhamos ali no verso 5, você vê que Davi, ele em momento algum, ele diz assim: quem serve a Deus não passa por isso. Quem serve a Deus não sofre. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo: ai, eu não sei porque isso aconteceu comigo. Eu não sei porque, né? Sim, todas nós passamos por sofrimento. Às vezes, acontece algo, né, da pessoa, por exemplo, uma mãe que perde um filho. Eu não sei se você já passou por essa dor. É uma dor que só quem passa para saber. Né? Uma dor que é imensurável. Uma mãe enterrar um filho. E daí, às vezes, ela se revolta contra Deus e ela diz o quê? Por que Deus fez isso comigo? Mas não existe para ninguém a garantia de que os nossos filhos vão ser eternos. Você é eterno? Eterno só seu espírito, né? Mas nós não sabemos, a única certeza que nós temos nesse mundo é o quê? Que nós vamos chegar um dia e nós vamos morrer. Isso é certeza. Uns vão antes, outros vão depois, mas é uma certeza. E as pessoas olham para o seu sofrimento e começam a culpar a Deus. Ah, porque Deus me escolheu. Não, essa é a vida. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, infelizmente, a morte, ela vai ser vencida. Jesus já venceu a morte, amém? Por isso que nós cremos na eternidade. Nós cremos que ainda que a gente feche os nossos olhos aqui, nós vamos abrir na eternidade e viveremos eternamente diante dele. É o último inimigo a ser vencido. Mas nós temos que não nos revoltar contra Deus, porque Deus, ele sabe do nosso sofrimento. Deus nunca pede para ninguém: ai, eu não quero. Tem gente que, né, é claro que muitas pessoas, até inclusive eu, às vezes a gente não tem o que falar, por exemplo, num velório. É ou não é? Você tem as palavras? Tem. A gente parece que a gente, né, não sabe o que falar. Mas às vezes tem gente que era melhor ficar quieta. Vou até ajudar você. Quando você não sabe o que falar, não fala. A gente pode ir num velório e só abraçar. Nós tivemos há alguns anos atrás, se eu não me engano, uns 14 anos atrás, vai fazer agora, no final do ano, nós tivemos aqui não, era no outro templo que nós estávamos, e nós tivemos um encontro, um culto como esse, só com mães que perderam filhos. Eu nunca ministrei algo tão triste. Era triste demais. Ainda tem algumas aqui que são daquela época. E foi um momento muito triste, porque você olhava para as mulheres e todas ali tinham uma história. Imagina, perderam filho. Era uma tristeza naquele ambiente que era algo assustador. Né? E nós oramos, nós trouxemos, na época, uma pregadora que havia perdido a sua filha com um câncer aos 5 anos, e ela, através do testemunho dela, ela trouxe aí, né, a questão do consolo, de que mesmo que seja uma dor terrível, o Espírito Santo pode curar toda e qualquer dor. Amém? Diga para quem está do seu lado, fala: o Espírito Santo pode curar toda e qualquer dor. Toda e qualquer dor. E depois nós abrimos uma página no Facebook, na época não havia Instagram, e nós abrimos, tanto que eu passei essa página para uma irmã, ela não é da nossa comunidade, ela é de outra cidade, ela perdeu um filho, aliás, eu a conheci através do Facebook, depois de muitos anos eu a conheci pessoalmente, mas durante ali aquela página no Facebook, a gente recebia muitas mensagens. Então, as mensagens no YouTube, as mães, elas entravam em contato. E eu conheci muita gente ali, até grande parte, bastante mulher que está no meu Facebook, era de mulheres assim, que encontraram a mensagem, começaram a conversar, e eu nunca nem vi, algumas eu nunca nem vi. E muitas delas, eu não vou falar para você 100%, porque eu posso estar, né, exagerando, mas grande parte delas, elas, infelizmente, no momento de dor, receberam uma palavra que as magoou mais até do que,
né? Mas não pode. Mas aquilo, sabe assim, quando você está com a ferida, e daí vem um e bate, e daí parece que piora a dor? Por quê? De pessoas, alguns sem intenção, outras com intenção. Né? Eu me lembro uma que ela perdeu o bebê, e ela estava num processo, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Uma pessoa chegou para ela e falou: você perdeu o seu filho por causa disso. Imagina, você está numa dor terrível e você receber ainda uma palavra dessa. Por isso que eu falei que existem coisas que as pessoas falam sem querer. Mas outras, né, tem pessoas que falam porque não tem o que falar. E a gente não precisa falar. Às vezes só um abraço. Fala assim: olha, que o Senhor te conforte nessa hora. Agora tem gente que, querendo ajudar Deus, atrapalha. Aí Deus fala: fica quieta. Por quê? Chega lá e fala assim: seja forte. Não, você não precisa ser forte. Você tem que chorar mesmo. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de rir. E o luto é um tempo de chorar. Você não precisa ser forte. E daí tem muita gente que, além de passar pelo luto, a pessoa sofre um infarto. Sabe por quê? Eu não estou conseguindo ser forte. Eu estou com vontade de chorar. Eu não estou me dando conta. E a pessoa sente mais culpa ainda, a dor da separação, e também a culpa de falar assim: eu não posso sofrer. Não, você pode sofrer. Você pode. Existe tempo para todas as coisas. E ali o salmista, ele diz, ele não fala para você assim: olha, Deus não quer que você chore, né? Ou às vezes, você tem que ser forte, né? Na Bíblia, a gente vê profetas chorando, reis chorando. E sabe quem chorou? Jesus. Quando ele perdeu o amigo dele, Lázaro. A Bíblia diz lá: e Jesus chorou. Então, por que eu não posso sofrer? Se Jesus chorou por causa da morte de um amigo, por que eu também não posso chorar? Sentir dor não é falta de fé. Porque como que Jesus chorou? Se dor é falta de fé, então Jesus não tinha fé? Você vê como que quando a gente está em contato com a palavra de Deus, algumas coisas elas vão ficando claras para nós? Só que existem algumas coisas que eu quero falar com você. A questão que eu quero abordar, e aqui pode fazer toda a diferença no momento onde você está vivendo as noites terríveis da sua vida, porque isso aqui pode mudar tudo. A questão é quem você se torna quando essas noites escuras chegam. Quem você se torna quando os dias difíceis eles chegam. Existem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem, no sofrimento, se aproximar de Deus. E todo o nosso sofrimento, ainda que, aprenda isso, Deus, ele não faz o mal. Tem gente que pensa: Deus fez o mal. Não, Deus permite. Assim como foi com Jó, né? Se você olhar a história de Jó, olha a história trágica, é daquele ali, o Senhor permitiu. Só que a gente vê que toda dor e todo sofrimento, e eu acredito que por mais que você tenha sofrido na sua vida, como Jó você não sofreu, no final do livro de Jó, ele diz algo que é muito interessante. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos planos são frustrados. E ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar com o Senhor. O sofrimento para Deus é para nos levar para perto de Deus. Existem pessoas que, para que Deus não as perca eternamente, Ele permite que ela pare e olhe. Por quê? Porque às vezes a nossa vida, nós estamos nos apoiando em muitas coisas e não em Deus. Por isso que existe aquele famoso ditado, né, que diz assim, que se não vem pelo amor, vem pela... Aí todo mundo acha que Deus é, Deus, né, Deus que fez. Não, Deus aproveita aquela situação e fala assim: olha, mocinha, para que você não passe a eternidade longe de mim, eu vou permitir isso para que você saiba que eu posso consolar você, para que você se aproxime de mim. E é algo muito interessante. Há dores que quebram pessoas e elas não mudam, muito pelo contrário. Elas se afastam de Deus,
elas não querem mais saber de Deus, mas há dores que acabam quebrantando pessoas. A dor, ela tem isso. E existe uma diferença, né? O sofrimento, ele pode endurecer o seu coração, ou ele pode revelar o quanto você depende de Deus. O que você está fazendo com o seu sofrimento? Existe uma linha que a gente tem que cuidar muito, em todas as fases do sofrimento. Existem momentos que a gente, entenda quando eu digo, a gente está bem, mas não é um bem, né? Não é bem assim. Você está ali e você olha a situação e chega uma hora e você fala assim, quer saber? Deus não está olhando para mim, não. E ao invés de se aproximar de Deus, tem gente que blasfema, tem gente que se revolta, tem gente que, né? E eu costumo dizer, Deus, Ele não vai se mover pelo seu bico. Ainda que Ele olhe para a sua dor, mas uma coisa que Deus imagina. Se Deus não fizer, se Deus isso, se Deus... Não, Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele quer que eu e você venhamos a depender dEle. Que as noites escuras da nossa vida, né? A famosa, tem uma canção, né, bem antiga, que diz o quê? As noites traiçoeiras. A gente possa encontrar nele a nossa segurança, o nosso apoio. E as noites, elas fazem isso. Por quê? Porque nesse tempo de dor, pelo menos, aqui eu vou falar o que a gente deveria fazer. Se você está passando por isso, se você não está indo por esse caminho, infelizmente, você corre o risco de endurecer o seu coração e não ser curado pelo Senhor. A dor, né, na noite escura, nós aprendemos a orar de verdade, é ou não é? Quem aqui já passou por situações que aí jejuava, orava, buscava a Deus? Não vou falar para você levantar sua mão, porque você não vai levantar, né? Não, vai ficar meio assim, falar, oh, meu Deus. Mas é o momento onde a gente mais ora. É o momento onde a gente mais busca Deus. É um momento também que a gente amadurece. A gente para também de depender de pessoas, depender de coisas. Quantas pessoas, para você chegar a Deus, precisaram perder até o que tinha. Por quê? Ninguém toca nas minhas riquezas. Eu tenho tudo, né? Eu tenho segurança, cargos, títulos. E às vezes Deus fala, quer ver? Né? Aí a pessoa perde isso para aprender o quê? Alinhar o coração dela para depender de Deus. Também reconhecemos a nossa fragilidade, ouvimos a voz de Deus com mais clareza. O sofrimento, ele precisa nos levar aos pés de Jesus. Nós precisamos, através do sofrimento, das noites que a gente está ali, quem sabe a tua noite é esperando um milagre, esperando uma cura do seu coração, esperando algo acontecer. A pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo enquanto essa noite não traz um sol, né? Enquanto o sol da justiça não resplandece sobre a sua vida? O que você está fazendo? Onde você está se apegando? Com quem você está se apegando? O sofrimento, ele quer nos levar para perto de Deus. Existem pessoas que conheceram o poder de Deus depois de perderem as suas forças. Assim como Jó. Jó, ele fez uma coisa lá no início, no capítulo 1, quando chega a notícia ruim e aconteceu tudo, chegam para ele com aquela notícia, morreu os filhos, morreu o gato, morreu, né, perdeu tudo. Ele faz algo que muita gente não faz. E ali eu falo, meu Deus, se ele que fez o que fez, né, não conhecia Deus, quem dirá nós? A palavra de Deus diz que naquele momento onde chegou aquela notícia, sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes e ele disse o quê? Uma das frases muito conhecidas, às vezes até ditas em coroas de flores, né, ou ali em lápides: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso expressou da parte dele o quê? Fé, muita fé. E esse homem, que num momento de extremo sofrimento, extrema dor, esse homem, ele nos ensinou que mesmo nessa situação nós devemos adorar a Deus.
E essa atitude, de certa forma, a atitude de adorar a Deus, cada vez o levou para mais perto dele, até o dia onde a sorte dele foi mudada. E eu e você, nós precisamos olhar e falar assim: Jesus, o que o Senhor quer fazer comigo? A dor, muitas vezes, nos faz entender que nós precisamos somente do Senhor. Outra coisa que eu anotei aqui, a noite, ela não é sinal de abandono. Amém? Não é porque você entrou numa noite escura da sua vida que o Senhor não está com os olhos sobre você. O silêncio de Deus nas noites escuras não significa a ausência de Deus. Ele pode estar em silêncio, mas não ausente. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Eu gosto, né? Tem uma historinha que roda na internet, que diz assim, que é como se a gente estivesse no sofrimento passando por o quê? Uma prova. Aí falam assim, o que o professor faz na hora da prova? Ele fica em silêncio, esperando você fazer a prova. Mas ele está ali, não está? Com o olho sobre você, né? Com o olho sobre nós. E assim também. Não é porque você está passando por uma noite difícil que a ausência de Deus, ele não está sobre a sua vida. Deus trabalha até quando nós não conseguimos perceber. Deus, ele trabalha mesmo quando eu e você não estamos vendo. Você precisa crer nisso, que a sua vida, ela está na mão de Deus. Eu sempre uso o exemplo de uma semente, quando você planta uma plantinha, né, uma sementinha. O que acontece quando você planta algo? Vocês estão com cara que nunca plantaram nada. Mas vocês já plantaram feijão no algodão, que eu sei, né? Que vocês são tudo velho aqui, já plantaram lá o feijão no algodão. O algodão ainda dá para ver. Mas quando a gente planta, né, aquelas sementinhas, você fica lá cavucando? Você acredita, você sabe que a semente está lá e ela vai fazer o quê? Germinar. Vai chegar um momento que vai aparecer para fora. Não é porque eu não estou vendo ela ali que não está acontecendo nada. Muito pelo contrário. Essa semente, ela está germinando. Talvez hoje você não consiga ver nada além da sua dor e do seu sofrimento. Você olha a situação, e eu confesso para você, existem momentos de dor e sofrimento que a gente fala assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu não sei mais, né? É tanta tristeza, tanta dor, tanta espera, mas lembre-se que Deus continua sentado no trono. Eu sempre uso essa frase, eu gosto tanto dela, nos momentos difíceis, a gente tem que se lembrar que tudo pode sair do nosso controle, tudo. Você pode olhar a sua vida e falar assim, perdi o controle de tudo, mas se você tem a confiança de que você está nos caminhos do Senhor, que a sua vida está nas mãos dele, você pode ter a certeza que ele não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser o caos que for, Deus está no seu trono, com o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Então diga aleluia, louvado seja Deus, porque nós cremos nisso. Amanhã, que é amanhã, não do amanhã da manhã, mas amanhã, quando o sol nasce, ela chega. Você pode dizer, fala assim, amanhã sempre chega. O sol vai brilhar, né? Vai. O Salmo 30, e a gente tem que ler a palavra de Deus, preste atenção nisso. Tudo que está na palavra, tudo que está na Bíblia, nós devemos tomar posse. Às vezes um versículo tão simples, você sabe ele decor. O choro dura uma noite, tem até música que a gente canta, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você sabe decor. Mas será que você não está confiando nisso como deve confiar? De olhar e falar assim, isso vai passar. Isso vai passar. Vai passar por quê? Porque a palavra de Deus diz que vai passar. Amanhã ela vai chegar. E junto com o amanhã vai chegar o quê? Alegria. Diga comigo, alegria vai chegar. Essa manhã é o símbolo de recomeço, é um símbolo de renovo, de resposta, de cura, de novos ciclos, de ressurreição. Ah, como é bom a gente confiar no Senhor. A noite ela pode parecer interminável quando a gente está sofrendo. E realmente,
Só quem já passou por desertos da vida sabe disso. Você olha os dias e você fala assim, isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim. Quando você dá uma respiradinha, né? Eu, quando passei um momento na minha vida, parecia assim, quando eu dava uma respirada, sabe tsunami? Sabe onda? Não, tsunami não, mas aquelas ondas que te dá uns caldos. Quando você puxa um ar, de repente vem uma onda, já acontece outra coisa, e você já cai de novo, daí você só pega o ar de novo e vai levando os caldos da vida, né? Parece que não sai daquilo, mas existe uma esperança. Existe. Porque nessas horas a gente tem que crer que Deus não permite que nenhuma noite seja eterna. A gente sabe que até a noite o sol vai nascer, não vai? Nenhuma noite ela é eterna. Mas eu já estou sofrendo. A tua noite pode estar durando 20 anos. A tua noite pode estar durando 5 anos. Eu não sei quanto tempo você está nesse problema, quanto tempo você está esperando um milagre. Quanto tempo você olha e fala assim, parece que não vai, eu não vou sair disso. Quem sabe a conversão de um marido parar de beber, não sei. Eu não sei o que você está esperando. A restituição de algo, da alegria da sua vida. Você levanta e fala, é hoje. Não, não é hoje, né? Parece que tudo de novo. Mas Deus, Ele não vai permitir. Ele não vai permitir que a palavra não se cumpra na sua vida, de que a alegria ela vai vir pela manhã. O sofrimento não é o fim. Você pode dizer isso? Põe a mão no seu coração aí, diga, fala assim, o sofrimento não vai me matar. O sofrimento não é o fim. Por mais que você esteja sofrendo, não é o fim. E nós temos um exemplo. Quando Jesus morreu lá na cruz, parecia que era o fim, não era? A gente sabe o final da história porque a gente tem a Bíblia. Mas para aquele tempo, quando aconteceu o que aconteceu, Jesus morreu, até o inferno, né? Ele triunfou. Ele triunfou por um instante. Por quê? Ele achou que aquela cruz tinha matado Jesus, que era o fim. O diabo achou, né, que estava em festa. Vencemos. Havia algo escondido em Deus. Deus, ele tinha o final da história na mão dele. A sexta-feira, só que para que, né, esse domingo da ressurreição chegasse, não teve como Jesus não passar pela sexta-feira da paixão. Para que ele visse aquela glória e vivesse a glória e se tornasse o rei dos reis, ele teve que passar também pelo sofrimento. Mas ali a gente vê que ainda que o inferno, nem o diabo sabia, o diabo não sabia dos planos. Ele achou que tudo caminhou, ele achava, né? Que ele que estava matando Jesus, ele que estava deixando ir para a cruz, mas na verdade, Deus ele já tinha o final da história. Aquela cruz, por um instante, parecia a morte, mas naquele domingo houve a ressurreição. E assim também nós, né? Ainda que você olhe e pense, fala assim, não tem, creia. Que assim como Jesus, há algo de Deus guardado, há algo em Deus guardado para você. Creia nisso. Jesus, quando Jesus morreu na cruz, existia o segredo de Deus, o segredo da ressurreição. Nem o diabo sabia disso, mas a ressurreição ia acontecer. Ele achou que quando ele matou, ele falou, acabou. Muito pelo contrário, o melhor estava por vir. O melhor ainda está por vir. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Você vai, eu falo, existem coisas nas nossas vidas que vão ficar a marca. Lógico que vão. Quem vem aqui há mais tempo sabe o exemplo que eu sempre uso, né? O exemplo do furúnculo. Quem já teve furúnculo? Ninguém aqui pisava no furúnculo. Aí, ó, tá vendo? A Vitória é sincera. Quem teve furúnculo sabe que aquele é tipo um berne, né? Um negócio feio. Ele entra, né? Onde você de repente teve, ou às vezes entra, geralmente as pessoas tinham na perna, né? E esse, vamos falar o português, esse bigato, ele entra lá e ele faz tipo um furo. E tem uma maneira de tirar ele. Sabe como que tem que tirar? Espremendo, né? Você tem que espremer para que ele saia. É o jeito. Aí tem gente que ficava com um buraco. Sério mesmo. Tem gente que ficava com um buraco. Quem aqui lembra?
Para não achar que aí, ó, as velhas sabem, a irmã, não é verdade, a irmã Conceição? A Tisa também sabe, as mais velhas. Eu não sei ouvir falar. Mas, né, você ficava com um buraco. E sabe como que isso ia curando? Colocando o remédio. E sabe como que era a cicatrização? De dentro para fora. Não fechava em cima e depois curava. E sabe o que às vezes acontecia? Às vezes a pessoa estava lá com furúnculo, tirou do braço, chegava o camarada, dava um tapa. Oh! Sabe o que acontecia? Oh, Jesus! Só que chega um tempo onde a ferida ela vai sendo cicatrizada. Vai acontecendo o remédio. E esse remédio a gente tem que buscar no lugar certo. É na presença de Jesus. Você não vai ser curado com música de sertanejo. Você não vai ser curada, né? Sei lá o quê, assistindo Ana Maria Braga. Você não vai ser curada com a revista, sei lá do quê, né? 20 maneiras de sarar a sua dor. Não. Você vai sarar nos pés do Senhor. Você vai falar, o Senhor fez a ferida e o Senhor a sarará. Ah, o Senhor fez a ferida. Isso é uma promessa. Fez a ferida e Ele vai ligar. E você vai crer nisso. Até o dia. Diga comigo, até o dia. Que você vai olhar aquela cicatriz. E quem sabe, você não teve furúnculo, mas você passou por um acidente, passou por alguma coisa, você traz aí uma cicatriz no teu corpo. Você não se lembra. Você se lembra, você não se lembra da dor. Você lembra que naquela época você sofreu. Eu já contei aqui que uma vez eu tinha uns 7, 8 anos, eu caí um tombo de bicicleta, que Jesus amado, eu lembro que eu sofri. Né? Eu tenho marca hoje no braço, tenho no joelho, eu quebrei o dente. Vocês imaginam a santa, né? Que era. Estava eu, minha irmã e o meu tio. Eu tenho um tio meu que é 2 anos mais novo. E a gente correndo de bicicleta. Então, o negócio era, tinha aquelas calóizinhas pequenininhas, a gente tinha que correr. Quem estava na bicicleta corria, os outros subiam numa árvore para se esconder. Os 2 subiram, eu fui, freiei e era terra. Então, a areia, eu, além de derrapar, derrapei com a cara no chão. Mas, olha, me arrebentei. Eu me lembro que aquilo ficou, sabe quando fica branco, né? Que parece aquela gordurinha aparecendo? Eu fiquei arrebentada. E no outro dia, tinha primeiro dia de aula. Você acha que a minha mãe me deixou em casa? Não, ela me mandou para a escola, arrebentada. E eu tenho essas marcas hoje. Tenho, até hoje. Só que eu não me lembro da dor. Eu me lembro que doeu. Eu me lembro que eu sofri. Eu me lembro que eu passei vergonha no outro dia, toda arrebentada na escola. Mas, se você passar, passou. Por quê? Porque o sofrimento, ele não é eterno. Jesus, ele pode nos curar. E tem um texto que eu quero ler com você, que está lá, nós acabamos de cantar ele, que está em Zacarias. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Zacarias 9, verso 12. Diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ah, você crê nisso? Tem uma tradução que eu amo ela, que diz assim, olha, diz assim: voltem para a fortaleza, vocês que são prisioneiros, aqui é a esperança, pois hoje eu prometo dar 2 vezes mais bênção do que as tristezas que você passou. Se apega à palavra de Deus. Ah, pastor, não tem como. Tem. Só que você precisa estar presa na esperança. Você pode ter entrado aqui hoje presa pelo trauma, pela depressão, pela ansiedade, presa pelo passado, presa pela culpa, presa pela falta de perdão, presa pelo luto. Algo está te prendendo. Algo está. E você precisa intencionalmente, não porque você consegue, mas porque você depende do Espírito Santo. Você precisa sair desse lugar de onde você está aprisionado. Seja o trauma, seja a culpa, falta de perdão, o que for. E você se mover para onde Deus está te chamando.
prisioneira da esperança. Ele quer que eu e você saiamos daqui nessa noite crendo. Como que isso acontece? Isso acontece porque a gente crê na palavra dele. Como vai ser? Não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele o sabe. E a única certeza que nós temos é o quê? Que ele diz na palavra dele: eu prometo dar 2 vezes mais bênção do que as tristezas que vocês passaram. Você pode dizer isso para uma mulher que talvez ela precise ouvir isso. Fala assim: você ainda vai ter mais bênção que tristeza. No mínimo, 2 vezes mais. Mesmo ferida, creia. Mesmo chorando, continue crendo. Mesmo sem resposta, continue confiando em Deus. A esperança, grave isso, a esperança para o povo de Deus, do reino de Deus, não é pensamento positivo, viu? Esperança é crer e confiar no caráter de Deus, mesmo quando a situação que você está é totalmente contrária. Por que eu tenho esperança? Porque eu sei que Deus é fiel. Por que eu tenho esperança? Porque Deus me prometeu que Ele vai me dar mais bênção do que tristeza. Por que eu creio? Porque Deus nunca falha. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que vai fazer. Então é nisso que eu vou me apegar. Não é aquele pensamento positivo. Ai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não. A tua confiança e esperança tem que ser colocada em Deus. Mas existem coisas que você precisa fazer. E isso cabe a você, não a outro, não a Deus. Não alimente a sua dor. Se você se alimentar da sua dor, você vai ficar cada vez mais sofrendo. Você precisa, de alguma forma, como que eu faço isso? Talvez o Senhor vai te dar algumas estratégias. O que você tem que fazer? Coloque lá na sua casa louvores que te levem a crer. Louvores que lembram você do que Deus já fez. Como que nós vamos confiar se a gente não tem contato nem com a palavra de Deus? Leia a palavra de Deus, creia que Ele pode. A sua dor e o seu sofrimento, eles podem ser só uma estação, mas ela não pode definir o seu futuro. Ela não pode definir o seu destino. Mas se você não sair desse lugar de dor, se você não sair desse lugar, você não vai conseguir. Você precisa declarar. Tem dias que vai ser difícil para você declarar, mas você vai pela fé. Você vai abrir a sua boca, vou dar um exercício prático para você. Um exercício prático. Você que está passando por algum sofrimento, você vai pegar a Bíblia e você vai, para te facilitar, né? Você vai lá no Google, ou às vezes no próprio aplicativo tem versículos sobre esperança, versículos sobre sofrimento, e você vai pegar tudo que é declaração, e você vai fazer, sabe o quê? Faça papeizinhos, cola no banheiro, cola lá no seu trabalho, na sua mesa, às vezes leva no bolso, quem sabe, você leva Zacarias 9:12, que está dito isso: voltem para a fortaleza. Quando você estiver triste, abatida, você pega a palavra de Deus. Eu, durante muito tempo, até hoje, esses dias eu mudei um pouquinho, porque eu coloquei um outro papel de parede no meu celular, que é para eu lembrar sempre de orar, que é uma fotinho de um desenho de Jesus, assim, na cadeira, esperando a gente para orar, né? Então, eu sempre, porque eu falo, meu devocional, meu momento com Deus. Mas a maioria dos meus papéis de parede, do meu celular, sabe o que são? Versículos que me lembravam que Deus iria fazer. Versículos que me faziam lembrar de ter esperança. Quantas e quantas vezes, às vezes vinha, né, aquele sentimento, aquela angústia, eu pegava o celular e colocava ali e lembrava daquilo que a palavra diz. Teve momentos que eu coloquei tudo isso no meu bloco de anotação, ali do celular, e quando vinha angústia, quando eu olhava e parecia tudo escuro, eu olhava para aqueles versículos e eu me apegava à palavra de Deus.
declarava a ela em voz alta. E eu falava: Senhor, essa noite vai passar. E sabe o que eu posso dizer para você? Passou. Glórias a Deus. Louvado seja o nome dele. E vai passar para você também. Sabe por quê? Porque a gente sabe o Deus que a gente crê. É um Deus que não nos desampara. Tem uma canção antiga não, né? Tem o quê? Uns 4, 5 anos, essa canção que é da Aline Barros, né? Jeová Jiré. Gente, eu amanhecia e dormindo, ouvindo essa música. Como o Senhor ministrava. Eu sei o Deus a quem eu tenho crido. O Deus que já fez, vai fazer de novo. E eu declarava, e cantava, e chorava, e quantas vezes, e o Senhor fez. E eu posso declarar para você, você também vai passar por esse momento. Você também vai lembrar, né, das suas tristezas, como águas que passaram. A palavra diz isso. Lembrar das nossas tristezas, lá em Jó tem um texto que diz isso. Você vai se lembrar das suas tristezas como águas que passaram. Passou. Mas você precisa crer que Jesus é aquele que está trazendo esperança ao seu coração. Você precisa fazer algumas coisas intencionalmente. Fala: não, nós não cantamos agora há pouco, né? Quero trocar meus fardos pela tua paz. Talvez você está com uma veste de tristeza, uma veste de luto, uma veste ali que você está arrastando. Não há nada de errado você trocar as vestes. Não há nada de errado. É a vontade do Senhor. Você fala: Senhor, pela fé, eu tiro agora essa veste. O que tem vestido você? A culpa, o medo, a ansiedade, o luto, o abandono. O que tem sido o teu fardo, as vestes que tem vestido? Que você nessa noite possa falar: eu vou sair daqui com as vestes de alegria. Vestes de alegria, é isso que o Senhor tem. Grave isso. Deus não desperdiça sofrimento. Você pode dizer amém? Amém. Diga assim: o Senhor não vai me deixar morrer nesse deserto. A dor, ela pode passar pela sua vida, mas ela não pode governar o seu destino. Que você saia dessa noite, aqui desse lugar, crendo e dizendo assim: não, isso não vai me matar, isso não vai me paralisar, isso não vai roubar de mim a alegria de viver. E eu creio de todo o meu coração, que você vai sair daqui, se você agir por fé, você vai sair daqui com aquela sensação de que algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Queria te convidar a ficar de pé nessa hora. E você vai começar a falar para o Senhor. Nós acabamos de cantar. De nós, você se lembra? De nós se lembrará. O Senhor não vai lembrar de você porque Ele esqueceu. Deus não se esquece de nada. Às vezes as pessoas olham essa canção e pensam assim: Deus... E várias partes na Bíblia mostram isso. E Deus se lembrou. E Deus não lembrou porque Ele estava esquecido. Chegou o tempo. É porque chegou o tempo. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. E antes de nós cantarmos essa música novamente, eu quero convidar você a, nessa hora, que você possa olhar para essa situação que você está e você possa, primeiramente, falar assim: Jesus, o que isso tem tornado? O que eu tenho me tornado com esse sofrimento? Ou quem sabe, eu vou um pouquinho mais longe. Quem sabe você já sofreu. Você passou por um sofrimento, hoje você digeriu melhor. Mas infelizmente, você saiu dessa situação e você nem se reconhece mais. Você amargurou. Você não é mais uma mulher que sorri, uma mulher que se abre a relacionamentos, às pessoas,
Quem sabe pessoas passaram pela sua vida, traíram você, sua confiança. Quem sabe você está aqui, você foi rejeitada, abandonada. Você, digamos assim, soube lidar, sobreviveu. Apenas sobreviveu. Mas ainda lá dentro existe uma ferida que ela não foi cicatrizada. Talvez até você esteja num ambiente cristão onde você fala assim: eu não posso sentir isso. Eu não posso, imagina. Eu sou líder, eu sou isso, aquilo. Imagina se eu falar que essa dor ainda me incomoda, que isso ainda mexe comigo. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não deixa o Senhor curar. A gente abafa. A gente vai abafando. E sabe o que acontece com uma ferida que não é tratada? Você pode até colocar um curativo ali, mas essa ferida ela pode com o tempo virar uma infecção e causar um dano em todo o seu corpo. E espiritualmente isso também pode acontecer, de você começar a se amargurar, desconfiar de todo mundo, até mesmo de Deus e daquilo que Ele pode fazer. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Isso nem estava nas minhas anotações, mas isso vem muito forte ao meu coração. Você apenas, digamos assim, adestrou essa ferida. Mas vira e mexe, aquilo que hoje se fala muito. Ai, os gatilhos. Ah, quando tem um gatilho. Ah, quando isso. Não. O Senhor nessa noite, Ele quer te tocar e te curar por inteiro. Ele quer ir lá no mais profundo. Ele diz: filha, não joga isso aí mais debaixo do tapete, não. Deixa eu tocar, deixa eu curar. Dói espremer o furum? Dói. Mas às vezes é a única maneira da sujeira vir para fora, daquilo ali começar realmente uma cicatrização real. E é isso que o Espírito Santo quer. Ele não quer que você viva a sua vida apenas tentando lidar com isso, mas muitas vezes isso está jorrando da tua vida, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos. Esse sofrimento está tão enraizado ali, que você ainda consegue administrar, mas lá no fundo isso reflete em outras áreas da sua vida. Eu creio que o Senhor, Ele quer te tocar. Feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, vai no íntimo da minha alma. Se existe algo que eu apenas aprendi a lidar, não, o Senhor não quer que você aprenda a lidar com isso. Ele não quer que você seja uma mulher forte, não. Para com isso. O Senhor, Ele quer que você seja uma mulher sarada, uma mulher curada, porque uma mulher curada, ela cura outras pessoas, ela vive a vida abundante, ela prova o melhor dessa terra, aquilo que Jesus conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Então, de repente, se isso toca o teu coração, começa a colocar diante do Senhor. Fala: Senhor, aquela situação, aquilo ainda que eu pense, tente lidar, mas aquilo ainda está indigesto. Vira e mexe, é um pensamento, algo que eu não consegui digerir. É uma noite de cura. O Espírito Santo, Ele quer tocar seu coração, Ele quer tocar o íntimo, Ele quer sarar definitivamente essa ferida. Você não precisa mais viver a vida toda apenas domando ela, muito pelo contrário. O Senhor, Ele quer curar você por inteiro. E eu quero orar também por você. Você que está atravessando um momento difícil. Um momento que você olha e fala assim: essa noite parece que nunca tem fim. Eu quero te convidar a você rapidamente sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que está passando por sofrimento,
e você diz assim: eu não estou mais aguentando. As minhas forças, elas estão terminando. Parece que essa noite não tem fim. E você está aqui nessa noite, você fala assim: eu quero que o renovo do Senhor venha sobre mim. Se achegue mais próximo. Se achegue mais próximo aqui ao altar. Venha com confiança. Venha crendo. Ah, mas por que eu preciso sair do meu lugar? Por quê? Ah, o Senhor conhece o meu coração. Não, faça um ato de fé. Faça um ato de fé. Fala: Jesus, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Eu creio nisso, eu creio que essa ferida, esse sofrimento não vai durar a noite toda. Essa noite não vai me matar. Vai ter fim. Essa noite não vai ser eterna. Ah, Senhor, eu creio nisso. Queria convidar as líderes de célula, rapidamente, saia do seu lugar, me ajude aqui a orar por essas mulheres. Coloque a mão, as intercessoras, coloque as mãos, profetize agora. Profetize que essa mulher está saindo de um lugar de tristeza, um lugar de angústia, e o Senhor está levando ela agora para um lugar onde você se torna prisioneira da esperança. Creia nisso. Você que precisa de oração, venha mais para frente. Venha mais para frente para que as intercessoras elas possam ver você, as líderes. Tão cansados de esperar, sem palavras para orar. Teu Espírito nos ajuda e nos chama para voltar para a fortaleza, prisioneiros da esperança, de nós se lembrar. Não ficaremos decepcionados, a nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. De nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará. Não ficaremos decepcionados, a nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. Não ficaremos decepcionados, a nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá.
Vamos dizer isso? Você crê? Olha para essa mulher aí que está do seu lado e diga para ela: o Senhor se lembra de você. De nós se lembrará, não ficaremos decepcionados, a nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, numa alegria nos devolverá. Você pode se alegrar? Você vai sair dessa noite com alegria renovada no seu coração. Diz para essa mulher aí, fala, é dupla alegria. Diga para outra, diga assim, é dupla alegria. Essa palavra que o Senhor nos trouxe não é para trazer angústia, muito pelo contrário. É para que você olhe para o seu futuro. Você consegue, pela fé, olhar que os melhores dias ainda estão por vir. Aquilo que parecia o fim, não é o fim, porque o Senhor, Ele está indo à nossa frente. Você crê nisso? Então vamos declarar: jovens podem se cansar, exaustos podem tropeçar, os que esperam no Senhor como águias vão voar. Correrão sem se cansar, caminharão sem desanimar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. Jovens podem se cansar, exaustos podem tropeçar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. Correrão sem se cansar, caminharão sem desanimar. Bem alto! Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. De nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará. Jovens podem se cansar, exaustos podem tropeçar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. Correrão sem se cansar, caminharão sem desanimar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. De nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará. Então diga assim: não ficarei. Jesus, não, porque o Senhor quem fez a promessa. Da esperança do Pai. Você pode ainda colocar a mão no seu coração. Eu quero orar mais uma vez e abençoar para que você possa voltar para sua casa nessa convicção de que você não vai ficar desanimada, porque você vai ser renovada todos os dias você vai aos pés do Senhor, e é lá na presença dEle que você vai receber o renovo das tuas forças. Pai,
Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por cada mulher que está aqui. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez, que existem coisas que a gente nem tem dimensão aqui, mas vamos ter na eternidade. De feridas que o Senhor está curando, é como se o Senhor estivesse cauterizando aqui corações, renovando a esperança, trazendo um novo ânimo. Às vezes, ó Deus, nós sabemos que nós vamos voltar para a nossa casa e as coisas não mudaram instantaneamente, mas algo mudou aqui. A nossa força foi renovada, a nossa esperança foi renovada, e ó Deus, é o Senhor, o Teu Espírito Santo em nós que vai nos levar adiante. Pai, eu abençoo cada uma dessas mulheres, eu abençoo aquelas que estão conosco pela primeira vez, que em nome de Jesus, elas vejam a diferença dessa noite, que elas buscaram o Senhor, que elas estiveram na Tua presença, o quanto isso abençoou a vida dela, abençoou a semana dela, que a palavra que foi liberada, ela venha frutificar nos corações aqui, e que agora, Deus, quando nós vamos retornar para as nossas casas, a Tua santa e doce presença, ela nos acompanhe. Ó Deus, que o Senhor dê aqui, eu profetizo em nome de Jesus, um renovo na alma e no espírito. Mulheres que não conseguiam dormir, você vai dormir essa noite, como há muito tempo você não dormia. Você vai dormir e repousar, não apenas o teu corpo, mas será como se a hora que você acordar, você não vai nem perder a hora. Mas quando você acordar, você vai ter aquela sensação de que passou tanto tempo. Mas esse sono, ele será um sono restaurador. Que o Senhor, Ele traga esse sono restaurador. E junto com esse sono, os seus sonhos sejam restaurados. Pai, eu abençoo, em nome de Jesus, cada lar aqui representado. Eu sei, ó Deus, que existem famílias aqui, existem casas que estão passando por noites difíceis, angustiantes, mas eu sei que o Senhor já está trabalhando, que, ó Deus, nós possamos em breve ver mais uma vez os milagres do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, como o Senhor já fez, quantos testemunhos nós já não ouvimos, de mulheres que parecia que era o fim, mas o Senhor restaurou, o Senhor curou, e o Senhor vai fazer mais uma vez. Faz de novo, Jesus. Obrigada por essa noite, que o Senhor nos leve em paz, em segurança, e é no Teu nome, Senhor, que nós oramos, no nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém.